Fala galera, eu sou o Rafael. Eu sou o Julie Campelo. E esse é o nosso podcast. Pode despertar. E hoje nós vamos falar sobre o poder da ação. Eita, que é um tema bom, hein? É, gente, porque hoje você sai daqui agindo ou você sai daqui agindo. Livre-arbítrio, quem dá é Deus. A gente não. Então começa a desenrolar aí sobre isso, amor. Já peguei, já chutei a bola pra lá. Joga no meu colo, né? Eu que me vire. Gente, uma coisa que a gente foi percebendo ao longo da nossa jornada de evolução, de crescimento, de prosperidade, abundância, né? Dois lagartixas que éramos. Eu, pobre de Marredeci, Rafa, vindo de família bacana, financeira, mas também lascado na vida, porque quem tinha dinheiro era o pai dele, ele não era o pai dele, não tinha dinheiro. Então, meu filho, dos dois, Zé Ruela na vida. O que a gente foi percebendo ao longo da nossa trajetória e a gente vem percebendo cada vez mais, e você que decidiu estar aqui no nosso podcast Pode Despertar, vai sair daqui com anos que você estaria errando sem essa mentalidade e hoje você vai realmente virar uma chave muito importante. Então, antes da gente continuar, dá o like, por gentileza. Já Bota deixou aí o likezinho aí? Bota o like, é o nosso selo de aprovação. Se você tá chegando pela primeira vez, segue também, né? Isso, se inscreve. A gente percebeu que muita gente tá assistindo e não é inscrito ainda no canal. Que isso, gente. Então, né? Que se covardia. Inscreve aí. Isso. Custa nada. Se inscreve, custa sim, custa a sua transformação. Olha aí. É verdade. Olha aí, se inscrever, curtir, comentar. Comenta, bota um emojizinho aí embaixo, que isso é muito importante para o nosso trabalho. É a nossa troca, não é? A lei do universal, dar e receber. Então, nós estamos te dando e você nos devolve com essa gentileza, essa generosidade. Curtindo, se inscrevendo, comentando. Então, vamos lá. O que eu quero trazer aqui para vocês hoje? Sem ação, você só gera frustração. Não tem jeito. Nós vivenciamos hoje, nós estamos vivendo uma experiência num plano material. E o que faz manifestar qualquer coisa aqui é ação. Ação. Você não constrói um relacionamento com alguém só no pensamento. Quer dizer, até tem, né? Amor platônico. A gente até vai falar sobre isso também, né? Amor platônico. Sobre só as que mentiras da lei da atração. Da lei da atração, só sobre que coisas que falam sobre o pensamento. Exato. Só que o que você precisa entender? Não é saudável, né, gente? É amar uma pessoa só pelo pensamento, se relacionar com uma pessoa só pelo pensamento. O que você quer é experienciar materialmente, fisicamente, tudo que você idealiza na sua mente. Então, para isso acontecer, para isso sair da sua mente e vir para o plano físico, ser manifestado no plano físico, você precisa agir. Você só vai construir um relacionamento bom se você agir em coerência de uma pessoa que cria um relacionamento bom. Se você continuar agindo de forma negligente com seu parceiro, com a sua parceira, com você mesma, muitas pessoas estão vendo seus relacionamentos indo por água abaixo porque deixaram de se olhar, deixaram de se priorizar. Então você se torna uma pessoa insignificante na vida do outro. Se você não se prioriza, se você não irradia a luz, se você não busca a sua própria evolução, você se tornar uma pessoa interessante, aos olhos do outro, você se torna irrelevante. Ou você se torna interessante, ou você se torna irrelevante. É uma decisão sua. E você precisa começar a agir em coerência aquilo que você deseja vivenciar. Eu e o Rafa, na época que a gente tinha um relacionamento péssimo, que o nosso relacionamento no início era ridículo, nós estávamos agindo em coerência para manifestar e criar um relacionamento horrível para ambos. A partir do momento que eu comecei a expandir e ele também decidiu expandir, hoje nós estamos agindo em coerência para criar um relacionamento saudável. É isso que você precisa sempre ter em mente. Se você quer uma vida financeira abundante e próspera, se pergunta agora. O que você está fazendo para ter uma vida abundante e próspera? Júlia, eu trabalho muito. Ok, como você age com dinheiro? Quais são as suas ações em relação ao dinheiro? Onde você está colocando o seu dinheiro? Tudo tem base. Você não está vivendo o que você está vivendo
como obra do acaso, não. Existem ações extremamente coerentes para você vivenciar o que você está vivendo. O que você está comendo? Como você cuida do seu corpo, da sua saúde, da sua aparência? A sua espiritualidade está capenga? O que você está fazendo para nutrir essa espiritualidade, para uma conexão com o Deus, ou com algo maior, ou com o universo, com a natureza, sei lá, o que você crê. Isso não é da minha ossada, é da tua. O que você está fazendo? Então, muitas pessoas hoje estão magoadas com a vida e até com Deus, sem tomar para si a tal da nossa amada, querida e desafiadora autorresponsabilidade, sem tomar para si a responsabilidade de ter que agir para conquistar aquilo. Muita gente fica... as coisas não dão certo para mim, eu idealizo o projeto, mas eu não fico só no pensamento ali, não ajo, e aí fica se perguntando, o que está acontecendo? Mentalidade vitimista, né? Mentalidade vitimista, sensação de injustiçada. Quantas Falei vezes? todo enrolado aqui. Ele estava aqui paradinho olhando para mim, aí do nada ele começou a falar. Do nada ela jogou pra mim e eu me perdi. Acontece, gente. Estamos aqui ao vivo, né? Tem ninguém querendo criticar um negócio desse. E se tiver, I'm so sorry. O que acontece? O que acontece lá atrás? Por que eu digo que isso é uma coisa muito forte na gente e a gente foi percebendo ao longo do caminho e a gente foi modificando isso com muita bravura, digamos, porque é desafiador, né? Você tem hábitos muito desenhados, muito pré-estabelecidos, que você faz há anos, hábitos que não te levam no lugar que você deseja ir. E aí você percebe isso e você precisa mudar esses hábitos. E aí você entra num desafio de ter que romper com essa programação, tanto mental quanto comportamental. Porque consciência você já tem que aquilo não é bom. Mas é quase que instintivo, né? Quando você vê, você já procrastinou. Quando você vê, você já desistiu. Quando você vê, você já gritou. E aí feriu aquela relação que você, em vez de ferir, você quer nutrir. Então, quando você já viu, você já teve certos comportamentos que vão destruindo em vez de reconstruindo, nutrindo, potencializando, seja lá o que for, em qual área for. Então, um dos pontos, né, do nosso despertar desse episódio de hoje é que você tenha em mente que Deus te deu a vida. O resto é contigo. O resto é contigo. Deus te deu a vida. Isso é um presente. Isso é um presente. E Deus também te entregou um poder absoluto de livre-arbítrio. Você vai, meu amor, para onde você quiser. Só que saiba, toda decisão tem consequências, boas ou ruins. Você vai para onde você quiser. Você escolhe o que você quiser comer, você escolhe o que você quiser falar, você escolhe a forma que você quiser a conduzir o seu dinheiro. Livre-arbítrio. Ninguém te toma isso. É teu. E você faz da sua vida o que você quiser. Só que saiba, vai vir consequência disso. Muita gente fica chateada com Deus, né? E as coisas não acontecem para mim, pro fulaninho acontece e para mim não. Mas se você parar para ver a história do fulaninho, ou ele veio de uma família rica, né? Pode ser também, e aí ele herdou o negócio dos pais. Ou ele teve o poder da ação para fazer o que tinha que ser feito. Ele enfrentou os desafios, ele conseguiu romper com os desafios e ele fez as ações necessárias para poder chegar onde ele está. Exatamente. Então, se você ficar só orando, pedindo para Deus, Deus, traz para mim tal coisa, Deus, me dá tal coisa, e você não fizer o que tem que ser feito, sim, você não vai conseguir nada, né? Sim. Ficar só assistindo Netflix e pedindo pra Deus. Exatamente. Um corpo dos sonhos. Aí fica chateado com Deus. Exato. Depois. O financeiro sendo dos que sonhos. Deus não tem nada a ver com isso. Como a Júlia falou, ele já te deu a vida. O resto é contigo. Começa. Faça. Sabe? É a mesma coisa. Vamos supor, tá? Muito mal comparando, mas a dinâmica não é tão diferente. Vamos supor, você é pai, você é mãe. Você dá toda a estrutura de vida para o seu filho. Você vai lá e paga uma faculdade. Mas quem se forma é ele. É o livre-arbítrio dele. Por mais que você se desdobre para pagar essa faculdade, quem realmente vai assistir todas as aulas, se empenhar, fazer boas provas, é esse filho. E as consequências vão vir. Você fez a sua parte. Então, assim, mal comparando, olha para Deus
dessa maneira, porque aí vai ficar mais limpa a relação. Deus me deu a vida. Deus me deu saúde. Como eu estou me direcionando a vida em relação à minha saúde? Como eu estou agindo? Como eu estou cuidando do meu templo? Como eu estou cuidando com a minha espiritualidade? Eu não paro nenhum minuto para fazer uma conexão com Deus, para fazer um agradecimento? Tudo é tão ruim assim, a ponto de você não ter nenhuma bênção, a ponto de você ser ingrata. Como você está nutrindo essa relação? E aí você se sente vazia, desamparada, perdida, fragilizada o tempo todo. Isso é muito real, porque isso aconteceu com a gente também. É o que eu falo, já falei em episódios anteriores. Tudo que a gente fala aqui é o que a gente já passou. Além do que a gente estuda, obviamente, mas muito que a gente passou também. Então a gente queria muitas coisas, a gente almejava muitas coisas, mas a gente não fazia as ações necessárias para isso. Sim. A gente queria, a gente se comparava com players de sucesso e ficava, meu Deus, por que com ele acontece comigo não? Não fazia um terço do que a pessoa estava fazendo. E aí a gente se dava conta disso. Primeiro que a gente não fazia um terço do que a pessoa estava fazendo, os movimentos que a pessoa fazia, e a gente ficava muita parte do tempo assistindo Netflix, comendo pipoca, sendo que era pra gente estar galgando, agindo, né? Então, por muito tempo, a gente procrastinou o nosso sucesso por falta de ação, né? Total. Eu falo muito isso para as minhas seguidoras, para as nossas alunas lá no Instagram, e vou repetir aqui. A responsável pelo atraso de tudo que eu estou vivenciando hoje sou eu. E assim o Rafa, né? Isso é uma coisa que a gente demorou a desenvolver, ter a consciência da autorresponsabilidade, né? Porque dói. E quando dói, a pessoa quer rejeitar, quer refutar aquela ideia de que aquela dor está vindo por responsabilidade dela mesma. Mas entenda, se você não olhar de frente sobre as suas ações, as consequências que estão trazendo as suas ações, você não tem escapatória, não tem como você mudar, não tem como você sair desse círculo, sabe? Você vai estar o tempo todo num ciclo vicioso, repetitivo, vivenciando o mesmo do mesmo, porque as suas ações alimentares, comportamentais em relacionamento, dentro da sua empresa, dentro da empresa, né, um corporativo, não estão mudando, então não tem como você querer novas ações. Não tem. E aí você fica magoada com a vida, com Deus. Você olha o corpo da fulana da Beltrana. Essa pessoa, meu amor, ela está na academia de domingo a domingo. Eu ia falar isso agora. Que ousadia é a sua? Está dentro de casa negligenciando a sua saúde com raiva da fulana da Beltrana que está indo de domingo a domingo na academia. Nem só isso. Por exemplo, tem um cara, um player do mercado, que é o Marcos Paulo, que o cara tá, no atual momento que a gente tá gravando esse podcast aqui, a gente tava no evento que ele tava lá, o cara tá no shape. E aí tu entra no Instagram dele lá, ele malha 2 vezes por dia. Eu não tô disposta. E aí você tem que ver, você tá disposto a isso? Pra entrar no shape? Sim. Se você tá disposto, beleza, se tentar se comparar ali com ele, querer botar modelar, no shape, né? Modelar. Agora, se você vai na academia 3 vezes, 4 vezes na semana, e você se mais compara, conversa do que... E se não faz um treino na academia, aquele treino pressão mesmo, toda vez que você vai aumenta um peso, né? Pra com poder... disciplina, né? Toma uns negocinhos também, uma creatina, alguma coisa para aumentar teu músculo, para dar mais força. Pré-treino, etc, enfim. E você não faz isso, você vai 3 vezes, 4 vezes na semana, ou até de domingo a domingo, uma vez na semana e treina fofo, como diz o meu amigo Lala. Treina fofo. Treina fofo. Exato. Não dá pra se comparar. Você tem que se comparar se você fizer as ações parecidas com aquela pessoa. Exato. Não se comparar, modelar, né? Modelar. Porque se comparar também não é não é legal. É covardia com você. O que você precisa ter em mente é onde eu estou, onde eu quero chegar. Começa a ser coerente em relação à sua fase. Por exemplo, muitas pessoas não dão conta de ter uma constância. Esse é o tema que a gente pegou aqui para trazer exemplos sobre o poder da ação, né? Mas muitas pessoas não conseguem ter a constância de se manter na academia, focada na academia, em algum exercício. Por quê? Porque quer o corpo Y, mas está com o corpo X ainda. Só que você está saindo do sedentarismo.
de repente, sabe? Você está começando o exercício, então tenha consciência da fase que você está. Seja coerente nas suas ações na fase que você está. Você agora, fazendo um treino absurdo dessa pessoa que já está no corpo Y, você vai sobrecarregar o seu corpo. Muitas das vezes, você vai parar no meio do caminho, você vai lesionar você. Então, você tem que ir galgando, você tem que ir subindo. Você tem que preparar a sua musculatura para isso. Você tem que ir, mas tem que ir. Para você chegar ao ponto de treinar como essa pessoa Y, tendo o corpo que essa pessoa Y tem e você deseja, você tem que partir do corpo X e fazer as coisas coerentes aqui. E entender que é um dia de cada vez. Não vai ser porque você começou a treinar hoje que daqui a um mês você vai ter o corpo do fulano. Pois é. Aí um processo de construção. Você tem que ter ação todos os dias ali para você poder chegar onde você quer chegar. E não é ação só na academia. Por exemplo, para botar o shape, eu não sou nutricionista, não sou expert nesse assunto, mas a gente sabe que tem que estar em déficit calórico também. Sim. Então você também tem que se alimentar direito, junto com o treino. Então não é... Não adianta. É isso uma também ação... é uma ação. É. Senão fica uma você ação se alimentar defasada. direito, né? Você ter a ação, a consciência de escolher os alimentos ali. Sim. Então é uma ação junto com a outra poderosíssima para poder trazer o resultado que você quer. O mais rápido possível, né? Porque como nós somos imediatistas... Só para finalizar, se você não está disposto a fazer essas ações... Não queira. Tá tudo bem. Só não fica tentando modelar uma pessoa que faz essas ações e tem aquele corpo X. Você não está disposto, a não ser que você tenha a genética dos deuses, do Hércules. Aí beleza, né? Aí você foi privilegiado ou privilegiada. Mas se não for seu caso, se não fizer a alimentação certa e o treino certo, você não vai chegar lá e tá tudo bem. Beleza. Mas não queira também. Mas não fica chateado com isso. O grande ponto de uma vida... E nem culpando terceiros. Exato. E o grande ponto de uma vida frustrada é: eu quero algo, mas não estou disposta a trilhar o caminho e ter as ações certas para esse algo. Esse é o ponto... Guarda isso para você. O ponto auge de uma vida frustrada é: eu quero coisas que eu não estou disposta a fazer. E não estou disposta a buscar saber fazer. Exemplo: pessoas querem modificar a vida. Quer ter uma vida financeira melhor, quer ter um shape bacana, né? Quer ter uma autoestima potente, uma autoconfiança potente, mas não está disposta a quê? A mudar a mentalidade? A investir e transformar essa mentalidade, passar pelo processo de autoconhecimento, evolução, até que você tenha uma mentalidade evoluída, disciplinada, forte, a mentalidade de pessoas de sucesso, para que a sua mente te impulsione a ter comportamentos de sucesso, ou seja, ações de sucesso. Resultado é consequência. Resultado é consequência. Se você tem resultados frustrados, é porque a sua mentalidade está alinhada a sempre te fazer decidir por se comportar em base desses resultados frustrados. Por quê? Se você se comporta X, a consequência é X. Se você se comporta Y, a consequência é Y. Exemplo: se você gera grandes quantidades de dinheiro e você tem inteligência financeira, a sua consequência disso é a prosperidade, a abundância, o equilíbrio financeiro. Se você ganha muito dinheiro e não tem inteligência financeira, a consequência disso é o desequilíbrio financeiro. É sempre estar vivenciando a escassez. Ponto final. Ponto final. Isso tem muito a ver com a sua percepção base, né? Com as suas crenças. Sim. Porque, né? Tudo vem da nossa mente. Começa num pensamento, que esse pensamento gera um sentimento, e que esse sentimento vai gerar uma ação, que é o que a gente está falando, e essa ação vai gerar um resultado. Então, se os seus pensamentos forem de escassez, ou sei lá, vamos supor que você queira abrir um negócio, mas no seu pensamento começa que, se você fizer isso você vai quebrar, se você fizer isso não vai dar certo, você já vai começar com um pensamento errado, certo? Isso já vai gerar um comportamento não adequado para você fazer o que você tem que fazer de forma certa. Esse comportamento não adequado vai gerar uma ação
esse comportamento, esse sentimento, desculpa, vai gerar um sentimento não adequado. Esse sentimento vai gerar uma ação não adequada, porque o seu pensamento não foi adequado, o seu sentimento não foi adequado. E, consequentemente, o seu pensamento também não vai ser coerente com o sucesso, por exemplo. E aí vai gerar frustração. Sempre. O resultado vai ser frustração. Sempre, 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 em todas as vezes. Pensamento gera sentimento, sentimento gera um comportamento, que esse comportamento gera ação, que a ação gera um resultado. Vou dar um exemplo aqui sobre essa linha que o Rafa desenhou na prática, tá? Vamos supor que você esteja em casa, tranquila e calma, seu marido tá no trabalho. E se for homens que estejam assistindo, só inverte o papel, tá? Vamos supor que você esteja em casa e o marido está no trabalho. E aí ele se atrasa. E você começa, ele não costuma se atrasar, e você começa. Seu pensamento começa. Tá atrasado. Aí você liga. Desligado o telefone. Aí você começa. Ou você vai para um nível de preocupação, meu Deus, será que tá vivo? Ou você vai para um outro nível de preocupação, meu Deus, será que tá com outra? Tá? Esses exemplos. Tem mulheres que nem vão se preocupar. Não é sobre isso. Para você ter uma noção de como se desenrola isso. Então, vamos supor. Se você tem nos seus pensamentos a preocupação, se o diálogo interno, os pensamentos que vêm te surgindo, é sobre preocupação sobre a vida do seu marido, a hora que esse homem chega em casa, você pula no colo dele, beija, 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 fala, graças a Deus você chegou, meu amor, amor da minha vida, eu estava preocupada com você. O que aconteceu aqui? Pensamentos sobre, será que morreu? Será que tá vivo? Será que tá bem? Será que isso te gera um sentimento de desespero, meu Deus, eu não posso perder ele? Será? Aí vai te dando uma angústia, um desespero, que a hora que essa pessoa entra, o seu comportamento é coerente, é de acolher essa pessoa, é de aconchegar, é de, meu Deus, ainda bem que você voltou, eu estava desesperada, preocupada com você. Então, o seu comportamento, a sua ação, vem do sentimento que você está tendo, que vem do tipo de pensamento, de diálogo interno, da forma que você está interpretando aquela situação ali. Agora vamos para a mulher que ficou pensando, meu Deus, será que está com outra? Não é possível e não me atende. Qual é o sentimento que vai sendo gerado desse diálogo interno, dessa interpretação dessa situação aqui? Raiva. Ódio. Muita raiva. Um senso de desespero, um sentimento de estar sendo traída. A hora que esse homem entra em casa, como é que uma mulher dessa vai se comportar? Com esse pensamento que gerou esse sentimento? Com raiva. Vai fazer, ou vai fechar a cara, emburrar e não vai dar confiança, ou vai partir para briga. E o resultado vai ser o quê? Caos. Entende? Então, eu criei 2 cenários. Os 2 cenários são iguais. O que muda é a interpretação na mente de uma mulher que ficou pensando se ele tá morto ou tá vivo, e aí todo o resto se desenrola a partir dali, mas percebeu como começa na mente? E o outro cenário é uma mulher que começa... Homem, tá? Mas é como eu falo pra mulher, gente. Então sempre vou falar de mulher. Então, o cenário é uma mulher que tá pensando que o homem tá traindo. O resto que se desenrola dali é outro cenário. Mas tudo começa aqui. E aí uma coisa importante é frisar. A Júlia explicou perfeitamente o ponto que eu trouxe aqui. Muito melhor que eu. Obrigado, amor. Esclareceu conta o negócio comigo, que eu conta confundi comigo. aqui. Tudo começa na mente, como ela falou, certo? No diálogo interno. E é importante frisar que, linkando com o nosso trabalho, com o que a gente faz, que o diálogo interno ele sempre vai ser de acordo com as suas crenças. Exato. Então, o que eu quis trazer aqui, que a Julie explicou e trouxe consciência e clareza sobre esse ponto, para poder linkar com isso. É um pouco mais profundo, né? Mas vocês têm que entender que o seu diálogo interno ele sempre vai ser de acordo com as suas crenças. Sim. E que as crenças, muitas vêm da infância, né? Sim. Lá de 3 a 7 anos, depois de 7 a... Enfim. Tem diversos estudos. Mas as crenças vêm muito da infância e de coisas também na vida adulta. Você vai adquirindo crenças, mas aquelas mais enraizadas geralmente vêm da infância. Do seio familiar e do ambiente. Então, se você não identificar essas crenças... Se você não identificar essas coisas que estão fazendo você ter os resultados que você tem, você vai perceber que, no exemplo que a Julie trouxe, os seus resultados sempre vão ser ruins, mesmo você tendo a ação que a gente está trazendo aqui.
Porque tudo começa na mente. O pensamento, o diálogo interno. Gera um sentimento, que gera um comportamento, gera um resultado. Se o diálogo interno é de acordo com as suas crenças, se você tem crença de escassez, por exemplo, o seu resultado sempre vai ser escassez. Sim. Sempre. Se as suas crenças que você tem, o seu diálogo interno, né, as historinhas que a mente conta, for de, sei lá, de um relacionamento tóxico, o seu resultado vai ser sempre se conectar com pessoas tóxicas. Não tem Então, muito... isso é muito importante vocês saberem. É. Né, eu estou trazendo esse link. Sim. E também agora, tá, e aí? Você está trazendo isso, como é que a gente faz? A gente tem um programa sobre isso. É. Né, amor? Completíssimo, completíssimo. E que realmente foi criado numa metodologia onde o primeiro passo é te trazer essas respostas. Porque uma das dores, né, da nossa vida, eu digo nossa porque eu já estive no seu lugar. Então, uma das dores da nossa vida, quando a gente não tem consciência, é: por que eu estou passando por isso? Por que eu sempre volto no mesmo ponto? Porque sempre eu me conecto com pessoas que não me valorizam e eu me sinto dessa forma? Por que eu sempre entro em trabalhos onde as pessoas me passam a perna? Ou eu não sou valorizada? Outras pessoas menos competentes que eu são valorizadas, são promovidas e eu não? Por que eu sempre estou vivenciando isso? Por que eu sempre atraio clientes, pacientes que me trazem problemas, que somem, que aparecem e somem? Mesmo fazendo as ações necessárias. Mesmo fazendo as ações necessárias. Então, assim, o que você precisa entender é: toda a cascata da cachoeira que vem depois na tua vida, o resultado manifestado, antes tem uma nascente. E essa nascente são as suas crenças, né? Foi o que o Rafa estava falando. Até o seu diálogo interno. O seu diálogo interno, ele está com base numa qualidade de crença. Se você tem uma crença poderosa, se você sabe que você é capaz, na hora que você está diante de um desafio que surgiu na sua vida, o seu diálogo interno é poderoso. Por mais que venha um diálogo interno negativo, nossa, que droga, que isso aconteceu, meu Deus, estou ferrado e tal, na sequência, o seu diálogo interno, ele mesmo se realinha. Porque a sua crença é de que você é capaz de dar jeito em qualquer coisa. Então, o seu diálogo interno começa, aquele falatório aqui na tua mente, começa assim: não, quer saber? Deixa eu focar aqui, deixa eu buscar solucionar. O que eu não tô vendo? O que eu preciso fazer para solucionar isso daqui? Agora, se a sua crença é de que você já é um fracassado, uma fracassada, de que nada dá certo pra você, de que a vida sempre é muito difícil e que você é injustiçado e que a vida flui pra todo mundo menos pra você, se você tem essa crença, a hora que acontece qualquer desafio, não precisa nem ser um grande desafio, qualquer desafio, um nãozinho que seja, o seu diálogo interno já começa, ó. Aí, tá vendo? Nada dá bom pra gente. É tudo muito difícil. Se você tem essa crença, mesmo você fazendo a ação que for, você não vai conseguir sucesso, né? Ou sucesso que eu digo financeiro, né? Porque sucesso, a gente já fez um episódio sobre isso. Para cada pessoa é sucesso. Cada um tem a sua interpretação. Tem a sua interpretação. E o que você pode... O que acontece normalmente quando você não tem uma crença forte, robusta, de prosperidade, de abundância, de autoconfiança, de que você é a Coca-Cola do deserto. Quando você não tem essa crença forte e poderosa, o que pode acontecer ao longo da sua vida? E aí, se você vivenciou isso, você vai pegar exatamente o que eu tô falando. Você vai ter pequenas vitórias, mas que logo vão escorrer pelas suas mãos, pelos seus dedos. Por quê? Porque você não acredita. É como se aquilo fosse um golpe de sorte. Aí acontece muito na vida das pessoas. Receberem coisas, manifestarem coisas, terem as bênçãos, alcançar a graça, mas aquilo escorrer. É tipo alguém que ganha na loteria e perde tudo. Exato. Não tem uma mentalidade de sucesso. Então essa pessoa, sem perceber, ela vai estar tendo pensamentos que geram sentimentos, que fazem elas tomarem certas ações, terem comportamentos que levam a ela a sempre voltar para o mesmo padrão. Então, pegando o exemplo que o Rafa trouxe aqui de pessoas que ganharam na loteria. Perderam tudo. Sem inteligência emocional também, né? Sim. Emocional,
sem mentalidade de sucesso, né? Sem trocar a escassez para a mentalidade de sucesso, sem inteligência financeira, essas pessoas vão voltar e vão voltar pior. Pior. Então você precisa ter em mente algo muito poderoso que existe dentro de você. Ou você começa a aprender e tomar posse desse poder que existe dentro de você, o seu poder do livre-arbítrio e o seu poder mental, porque é onde toda a sua vida é decidida, é dentro da sua mente. Eu brinco muito. Onde você toma suas decisões? É no seu pé, no seu fígado? Não é. Suas decisões são tomadas aqui. E toda decisão, antes de você bater o martelo e tomar decisão, a decisão, e aí depois vem a ação, antes da decisão, vem todo um diálogo interno. Você entra em reunião com a sua mente consciente, com a sua mente subconsciente, com a sua criança ferida. Você entra em reunião com você adolescente traumatizado. Vem o você Túlio, o Tobias, como vocês chamam. Vem todo mundo. Vem todo mundo, só que você não se dá conta que isso está acontecendo, porque você não tem domínio sobre seus pensamentos, você nem presta atenção no que você está falando. Então você acha que seus pensamentos... Uma pessoa sem consciência não nota a existência dos pensamentos. Vive a vida no automático, né? Não nota, só se dá conta do que está sentindo. Nossa, eu tô me sentindo meio mole. Nossa, eu tô me sentindo meio com raiva. Nossa, eu tô me sentindo meio assim, meio assado. E as ações que ela toma são totalmente inconscientes. Sim. Porque, por exemplo, entre um estímulo e a resposta, existe um vácuo. E nesse vácuo é o nosso poder de escolha. E para você conseguir acessar o seu poder de escolha, você tem que estar de posse do que a sua mente está... Você tem que estar... presente no que a sua mente está falando, no seu diálogo interno. Porque entre o estímulo e a resposta, no poder de escolha, se você não estiver presente no que a sua mente está dialogando ali, você sempre vai tomar ações inconscientes ali por impulso. E aí não é por um acaso com o seu diálogo interno. Isso. E aí não é por um acaso aí você está agindo feito um animal irracional. Exato. Desculpa falar isso, mas Não, mas é verdade. É um despertar. Toma esse despertar quem quiser, quem quiser. Se você não tiver consciência de que você tem um poder absoluto dentro de você e esse poder é da sua mente, vem da mentalidade, você não dá conta de sair de qualquer tipo de desafio que você tem. Qualquer tipo. Comece a observar as pessoas de insucesso. Quando eu digo de insucesso, é sobre a sua referência de sucesso. Você tem ali uma comparação, sabe? Você olha para uma pessoa e fala assim, não, essa aqui não é a vida que eu quero ter. Então ali, na sua cabeça, não precisa falar para a pessoa, porque a pessoa tá feliz, alegre, saltitante ali na vida dela. De repente, aquilo ali para ela é uma grande conquista. Então não é você que vai na sua arrogância sobre a sua ideia de sucesso, apontar o dedo para uma pessoa e falar assim, você é isso, aquilo, fracassar. Não faça um negócio desse. Cada um com a sua jornada, com as suas escolhas e com seus resultados. Ok? Agora... Quando você olha para uma pessoa e fala assim, não, esse aqui não é a vida que eu gostaria de ter, e aí você olha para uma outra pessoa e fala, nossa, essa aqui é a vida que eu gostaria de ter, começa a reparar como essa pessoa se comporta, quais são as atitudes dessa pessoa, de ambas as pessoas, diante de desafios. Começa a prestar atenção. E aí você vai ver o poder da mente humana, o poder de uma mentalidade alinhada para o insucesso, na sua concepção, e uma mentalidade alinhada para o sucesso. Só para contextualizar aqui a parte que eu trouxe do estímulo e da resposta, um exercício para vocês fazerem em casa. Por exemplo, eu sou uma pessoa que era muito estressada no trânsito, eu estou me corrigindo quanto a isso. Mas percebe o seguinte, você toma uma fechada, certo? E aí teu estímulo é o quê? Você tem uma raiva danada ali e você quer dar uma resposta de abaixar o vidro e discutir com aquela pessoa ali que te fechou. Porém, se você perceber, entre esse estímulo e essa resposta, entre você ficar com raiva, abaixar o vidro e responder xingando a pessoa, tem um vácuo, existe um mínimo espaço-tempo que você consegue pensar, se você tiver consciência um pouco, não precisa ser nem muito, mas se você tiver consciente do seu diálogo interno, você consegue pensar rapidamente ali num espaço-tempo curto
que, tipo, não vai levar a nada você abaixar o vidro e xingar aquela pessoa. Pelo contrário, você pode até causar problemas mais sérios se você fizer isso. Então, quando você estiver no trânsito, se você for uma pessoa parecida com o que eu era, faz esse exercício. Se alguém te fechar, experimenta estar presente no seu diálogo interno e ver só como no mínimo espaço de tempo você tem um poder para decidir tomar a escolha certa. Sim. De abaixar o vidro, xingar ou não, respirar fundo e seguir teu caminho. Existe esse espaço mínimo, isso em tudo. Esse é o nosso poder. Estímulo. Esse é o nosso poder, que inclusive esse poder é um dos poderes mais poderosos que a gente tem, né? É um dom. É um dom. Dado por Deus. Sim. Então, se você está presente sobre o seu pensamento, você consegue escolher as ações que você vai ter, o comportamento que você vai ter. Exato. E aí você vai controlando alguns resultados ali. Alguns comportamentos, né? Porque a mente, se ela você tivesse traz o comportamento de xingar alguém que está impulso. armado ali, Exatamente. você poderia causar a morte. ou a minha, ou a sua, Deus me livre. Sim. Imagina como é que você vai conviver com isso. É muito... Então para de viver como um animal irracional. Isso aí. Toma posse da tua vida, da tua mente. Começa a controlar o seu poder de escolha aqui entre o estímulo e a resposta. Começa a controlar os seus comportamentos em todas as situações. Esse é o nosso poder, sabe? O poder das tomadas de decisões, das nossas escolhas. Ele trouxe esse exemplo. Você, na hora de comprar compulsivamente, você tem um poder também de comprar ou de recuar. Você em casa, você é gritalhona, né? General, tem muitas mulheres assim, estão sobrecarregadas. Nós já trouxemos um episódio falando sobre isso, relacionamento. Tanto que a mulher está sobrecarregada. Homens, faço mais um apelo, vamos querer, né? Vamos querer se unir aqui, a mulher está indo para a rua trabalhar, então vamos unir com a mulher dentro de casa. Isso potencializa essa mulher, isso potencializa a sua interação dentro do seu lar, da sua família, enfim. Mas você está sobrecarregada, você está com uma percepção de vida de frustrada, de fracassada, etc, etc. Na hora de você tomar uma decisão onde vai gerar ainda mais conflito, você tem o poder, o domínio da sua mente para corrigir aqueles impulsos, aquele diálogo interno que está gerando um sentimento de raiva, de insatisfação, a ponto de você expressar isso em comportamentos. Ou seja, você agir em coerência aquilo ali, e aquilo ali vai gerar um resultado. Esse é o nosso poder, dominar a nossa mente. Isso é perfeito, porque numa hora da briga, né, é um ótimo exercício também. Quem não tem o problema que eu tenho, ou que eu tinha de trânsito, pode fazer isso no relacionamento também. Uhum. Quando estiver brigando, e aí pensar em gritar, pensar em levar a briga para outro nível, tanto você marido quanto você esposa, lembre-se que entre você gritar, existe um vácuo ali. Entre o estímulo da discussão e a resposta que você vai dar à discussão, existe um vácuo que você vai poder pensar ali se vale a pena eu gritar com a minha esposa, eu machucar ela, minha parceira de vida. Minha maior parceira, porque depois que você fala, você já machucou, tá falado. Vale a pena isso? Exato. Vale a pena você agir como se a sua esposa fosse sua inimiga ou seu marido fosse seu inimigo, vocês ficarem brigando, ao invés de, às vezes, discussão boba que podia finalizar ali? Como se fossem dois adolescentes, né? Exatamente. Nós já fomos esses dois adolescentes. Já. E não éramos adolescentes, mentalmente, sabe? Extremamente infantilizados. Então, para que discutir? Isso o nosso chamado aqui, vai falar apelo, mas não é apelo, mas o nosso chamado aqui é vocês evoluírem, é evoluir a tal ponto de vocês conseguirem viver uma vida em plenitude. É para isso que você está aqui. É para ser a luz de Deus nessa terra. Você caótico, caótica, você só consegue ser sombra, você só consegue ser o lado negativo ou predominantemente o lado negativo dentro desse universo. Então, o nosso chamado é desperte, eleve a sua consciência, tenha autodomínio, autorresponsabilidades. As suas ações estão sendo conduzidas por uma base que é mental.
E as suas ações estão construindo toda a sua estrutura de vida em todas as áreas dela. Então, se você quer modificar a sua vida, modifique a sua base, que é a sua mente. As suas ações, elas vão se modificar automaticamente. Por quê? Porque a qualidade do seu diálogo interno vai estar te impulsionando para um outro lado. Então, não é por um acaso que pessoas que começam a trabalhar o autoconhecimento, a mudança de mentalidade, elas começam a se comportar diferente. É natural. Porque hoje elas começam a olhar a vida sob uma ótica que antes elas não olhavam. Então é natural. Júlia, eu quero mudar minha vida. Você tem que mudar suas ações. Só que você não precisa criar uma guerra interna olhando só para suas ações. A sua mente fica falando para você fazer isso. Ou, vamos supor, falando para você procrastinar. Só que você quer agir para prosperar. Aí a sua mente fica te impulsionando, letargia, te faz se distrair para procrastinar, só que você quer tomar a ação de prosperar. Não precisa criar uma guerra interna com base nas suas ações. Olha para sua mente. É a base de tudo. É a base de tudo. Um exemplo que eu dei uma vez, eu vou repetir aqui, para a gente embalar o nosso podcast. Se você tem uma infiltração na sua casa, na sua sala, tem uma infiltração no teto da sua sala, adianta você raspar, emassar e pintar? Logo mais à frente, vai estar tudo caindo de novo. Não adianta você olhar para a ação, para o que já está sendo manifestado, que é, nesse exemplo, nessa analogia, limpar ali, raspar, emassar e pintar. Você tem que ir acima. Você tem que ir na base. Você tem que ir onde isso está sendo manifestado, que é na infiltração. A hora que você soluciona acima, no nível acima, aquilo ali não vai mais se despedaçar, se deteriorar. Não vai. Então, a sua vida é a mesma coisa. Para de olhar para as suas ações. As suas ações estão sendo impulsionadas pela qualidade das suas crenças. Olha para a crença, mentalidade, não precisa ir sozinho, sozinha. Nós estamos aqui para te ajudar nisso. Nós somos especialistas, eu mais particularmente especialista em mentalidade. Então, você não precisa ir sozinho. Existem várias formas de facilitar e acelerar o seu processo. E o nome dessa forma de facilitar e acelerar o seu processo se chama Inteligência para o Sucesso, mais conhecido intimamente como IPS. Então, se torne nosso time IPS assim que for possível. Ele está fechado no momento. Sim. Mas fica atenta, chama no direct no Instagram, mostra lá interesse que assim que ele estiver aberto a gente vai divulgar isso para você. Temos outros programas também, enquanto o IPS não está aberto, para você expandindo a sua consciência. Começar, né, gente? Tá na hora. Temos várias formas de você, sem contar o gratuito, né? A Júlia está lá todo santo dia postando conteúdo de alto valor. Sim. No atual momento que a gente está gravando esse podcast também, ela tem feito lives diárias todos os dias lá no Instagram dela. É minha missão. Então, gente... Só não evolui quem não quer. Exatamente. Só não evolui quem não quer. Você já deu like? Só para saber. Já se inscreveu? Só para saber. Que a gente está entregando ouro aqui. Então, exatamente. Você já nos retribuiu por estar aqui? Já deu like? Já botou um coraçãozinho? Já te falei que o YouTube está apaixonado por comentários. Diz o algoritmo que o YouTube está apaixonado por comentários. Então, coloca um emoji, um coração, um foguinho, o que você quiser, coloca aqui, porque isso vai impulsionar o nosso trabalho. Se você gostou desse episódio, não custa nada, né? Não vai cair seu dedo. Cai nada, gente. Alguma coisinha aí, só para ajudar a entregar esse trabalho para mais gente. Poderoso. Se foi poderoso na tua vida, vai ser na vida de muitas pessoas. E é teu dever, autorresponsabilidade, fazer com que isso gire até chegar realmente em várias vidas. E antes de embalar nosso podcast, queria agradecer aos nossos apoiadores aqui do canal. Nosso estúdio, onde a gente grava o nosso podcast aqui. Esse estúdio belíssimo. Estúdio Nice 4. É um estúdio que, além do espaço maravilhoso, você é recebido muito bem pelas pessoas que trabalham aqui.
E ele tá em ótima localização também, que também é nosso apoiador aqui do canal, que é o Hotel Ribalta. Que eles também contam com um mega espaço para você fazer eventos. E também vim eventos, diversos artistas aí que fazem eventos aqui. Então, agradecido nossos apoiadores. Vamos embalar nosso podcast. Agora! E esse foi mais um episódio. Deu um delay aqui. Já curtiu? Esse foi mais um episódio do nosso podcast Pode Despertar. E até a próxima. E até a próxima. Filipão, pode rodar a vinheta aí.